Cris, e aí? E aí? Eu pergunto a vocês, mulheres 50 a mais, donas das suas vidas. Não é bom? É bom, né? Hoje nós estamos aqui para mais uma conversa. Nossa, minha e sua, de mulher para mulher. Hoje o ambiente está diferente. Lá no fundo tem uma boneca. Como diz as minhas sobrinhas de 3 e 5 anos, é minha filha. A boneca é delas, mas a filha é minha. Ela fica ali. Tudo isso é vida, tudo isso é caminhada e é muito bom. Bom demais. Mas é isso que eu falo. Nós temos que viver a nossa caminhada e não ficarmos presa pelo outro, né? Pelos netos e assim vai. Não. Os netos têm os pais, assim como as minhas sobrinhas, eu amo de paixão as meninas, elas vêm aqui, a gente faz uma bagunça, às vezes eu saio com elas, enfim. Isso é muito bom, porque amor era carinho, é caminhada. Mas o que nós iremos conversar? Eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é essa. Ou melhor, hoje está cheio de perguntas. Você está envelhecendo ou você está florescendo? Já pensou sobre isso? Como você vai responder isso? Quando foi a última vez que você olhou para si mesma sem pensar nas rugas, nos cabelos brancos ou no tempo que passou? Qual foi a última vez? Não sou contra, gente. Cabelo branco, pintar cabelo, sabe? Estética. Eu também, logo farei. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é isso. Só isso. Porque talvez a pergunta mais importante não seja quantos anos você tem, mas o que você está fazendo com os anos que tem. Pensem sobre isso. E outra coisa, a sociedade, ela nos ensinou que envelhecer é perder. Perder a juventude, perder a beleza, perder oportunidades. Mas será que isso é verdade? Será? Eu acredito que existe uma grande diferença entre envelhecer e florescer. Envelhecer acontece naturalmente. Todos nós iremos e estamos envelhecendo. Um bebê nasceu hoje, daqui a algum tempo ele vai estar com 1 mês, 2 meses, ele também envelheceu. Então, envelhecer faz parte da natureza. Não tem como segurar o tempo. Agora, florescer é uma escolha. É a minha escolha, é a sua escolha. Porque talvez o problema não seja a idade. Talvez o problema seja em algum momento da caminhada, você deixou de sonhar. Talvez o problema seja isso. Que no percurso da caminhada, você parou de sonhar. O problema talvez seja esse. Porque envelhecer é natural. Mas desistir de viver é uma escolha. Vocês já perceberam que nós temos mulheres de 70 anos? Deixa eu vir para cá, porque senão estoura a luz ali. Tem mulheres de 70 anos que estão com projetos e elas querem realizar.
Tem mulheres com 60 anos, com seus sonhos e estão colocando em prática. Tem mulheres de 50 anos que descobriram uma força que não sabia que existia. São as fases, as nossas fases da vida. E todas elas, todas as fases, nós não podemos esquecer de viver. Viver por nós, não pelo outro. É bom conviver com o outro? Claro que é bom. É bom a família, filhos, marido, neto? Claro, é ótimo, é muito bom. São lembranças, carinho, amor. É muito bom. Mas tem um momento que é seu. É deste momento que eu estou falando. O seu florescer. É você realizar seus sonhos e não parar de viver achando que está velha, que já passou o momento. Mas tem uma coisa que eu vou falar. Nós não somos velhas. Nós somos lindas, somos maravilhosas, já aprendemos de um tudo, de um todo, temos uma experiência. Então, ativem esta força da vida que existe em vocês. Não parem de sonhar. Agora, também existem mulheres de 35 anos que também já desistiram de si. Perceba as fases. 70, 60, 50, também existem as mulheres de 30 que desistiram, acham que acabou. E não é assim que funciona. Nós fazemos essa pergunta. Todo mundo faz. Quantos anos você tem? Todo mundo pergunta para você. Quantos anos você tem? Só que a pergunta correta não é esta. A pergunta certa é esta aqui. Quantos de vida existe dentro de você? Quantos anos de vida? Quantos anos de vida ainda existe dentro de você? Não interessa se você tem 50, 70, 35. Quantos anos de vida existe dentro de você para você caminhar? Para você ser feliz por você? E eu tenho certeza que existe um monte. Há mulheres que envelhecem aos 30. Não no corpo, na alma. Elas param de acreditar, param de sonhar, param de tentar. Aí você fala, Cris, mulher de 30 sente isso? Sente. Todas? Claro que não, é de cada uma. Mas existem mulheres assim, elas estão lindas, seu corpo são maravilhosos. Mas elas desistiram de tentar. Por quê? Porque elas desistiram dela. Isso não é bom. Não é bom para nenhuma fase da nossa vida. Então, nós mulheres 50 a mais, daqui para frente, nós começamos a florescer. Porque nós descobrimos que a vida não termina quando os cabelos brancos aparecem. A vida começa quando a esperança renasce. Esperança, claro. Esperança. Essa semana, minha sobrinha, tia, quer dizer, hoje é segunda, foi semana passada, tia, nós vamos ali, mas por que você vai tão arrumada assim? Aí eu falei assim, minha filha, eu me arrumo pra mim. Eu me arrumo pra mim. Você tem que aprender, não é pro seu marido, pro seu filho, é pra você. É pra você se sentir bonita. Essa é florescer, esse é o jogo. Florescer, você. Você sabe que uma coisa que eu lembro, lembra do vídeo passado, eu contei da minha viagem sozinha após o divórcio? Claro que eu estava com medo, sozinha, enfim, eu já contei essa história pra vocês. Mas aí, neste caminho de viagem sozinha, foi bom, eu ri demais de mim. Eu ria com os outros. E o mais interessante, que as pessoas, elas eram risonhas comigo. É isso que eu falei. Eu me dei o respeito e eu respeitei o próximo. Houve essa ligação. Então, houve esse riso, essa troca de energia boa. E ali eu me descobri que eu estava florescendo. Ali eu descobri que eu podia aprender, eu podia experimentar, eu podia me desafiar e viver novas histórias. É disso que eu tô falando, meninas, é disso.
Florescer não é parecer mais jovem, não é isso. Florescer também não é apagar as marcas do tempo, também não é isso. Não sou contra, hein, gente, fazer estética, não. Florescer é olhar para a sua história e parar de sentir vergonha dela. Muitas de nós temos culpa. Besteira. Não tem necessidade de sentir culpa. Tenha, sim, o florescer em você, o respeito por você. Olha a sua caminhada. Foi você quem fez. Tudo que você tem foi por você. Você conquistou, você lutou, você conversou. É por você. Tenha orgulho da sua história. Não despreze isso, não. Eu tenho que ficar meio assim, ó, porque o branco ali explode, né? Nós temos que entender que as nossas cicatrizes, elas não são provas das derrotas, não. Elas são provas do nosso sobreviver, da nossa caminhada. As nossas cicatrizes são as nossas forças, a nossa história. É a mulher extraordinária que nos tornamos pelas nossas cicatrizes. Vejam a diferença de envelhecer e florescer. A idade, ela marca o tempo que você viveu. Mas a coragem, ela define o quanto você vai viver, a sua coragem. Porque a coragem é sua, por você. Tudo isso aqui, essas ruguinhas que eu tenho, você tem, são marcas do tempo de envelhecer. Mas a coragem é minha. É o meu florescer. E vocês perceberam que eu e vocês, nós não estamos falando de idade. Nós estamos falando de coragem. Nós estamos falando de esperança. Nós estamos falando de propósito. Esta é a nossa conversa. Esta. As flores mais bonitas não são as que florescem primeiro. Perceberam isso? Não são. As flores são aquelas que vêm com o tempo, que passam chuva, vem o frio, vem a seca, vem aquele sol. Elas duram, porque elas sobreviveram toda essa parte da natureza. As primeiras são lindas, mas as últimas são maravilhosas, porque elas passaram pelo tempo. Elas têm orgulho da história. As pétalas delas são maravilhosas, são macias. Elas encontram a coragem de despertar, de exalar o cheiro das suas flores, as mais velhas. Entenderam? É disso que eu estou falando. Mas, às vezes, existem dores dentro de cada uma de nós que está incomodando, que está segurando o nosso florescer. Ninguém vê essas dores, só você. Mas mais uma vez eu falo, não segure a sua dor, a sua mágoa, porque quando você segura nas mãos, é como se você estivesse segurando uma brasa na sua mão. Segura. Ela vai machucar a sua mão. Solte. Solte essas dores, por mais que ela seja pesada. Pense, quantos anos de vida eu tenho em mim? Para que eu vou gastar tempo com dores, com mágoas? Siga feliz, siga bem. Não tenha medo, tenha esperança. Porque enquanto houver esperança, existe a possibilidade de você florescer. E vocês acham que comigo é diferente? Ah, a Cris está falando, para ela deve estar tudo fácil. Não. Eu também tenho meus receios, meus medos. Eu também tenho tudo isso. É por isso que eu estou falando. Nós não podemos segurar com a mão o medo e as mágoas. Eu também faço parte dela.
desse cesto de mulheres 50 mais. Vamos soltar tudo isso e vamos florescer. Imagine que somos uma casa, e uma casa, ela nunca fica pronta. Ela sempre está em movimento, sempre está em construção. É um móvel que tira, é uma pintura nova, é uma flor. Somos nós. Nós somos a casa. Nunca estaremos prontas, porque nós queremos seguir a caminhada com amor e carinho. Por quem? Por nós. Porque florescer é melhor do que envelhecer. Bem melhor. Por isso, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Eu comecei com uma frase e eu vou terminar com uma... Desculpa, eu comecei com uma pergunta e eu vou terminar com outra pergunta. Você está apenas contando os seus anos ou está fazendo os anos contarem? Aí é com você. Agradeço. Muito obrigada. Deixem para mim esse like, se inscrevam no canal e vamos continuar conversando sempre esse papo de mulher para mulher, porque nós fazemos parte dessa linda jornada que é florescer, eu e vocês. Eu estendo a minha mão a vocês e vamos ser felizes. Estamos juntas. Beijos, meninas. Até de mulher para mulher.